Olá a todos, aqui é a Prof. Ari, e nessa aula 21 de História Contemporânea, nós começaremos uma série de aulas falando sobre as pandemias ao longo da história e sobre as suas repercussões com o passar do tempo, para nós chegarmos na atual pandemia da Covid-19 e entender o contexto histórico atual. Portanto, nessa primeira aula sobre esse assunto, nessa aula 21, nós falaremos sobre o histórico das pandemias, ou pelo menos das principais pandemias que assolaram o mundo todo. Então, a nossa história, ela é dividida em alguns períodos. A pré-história, com o período chamado de Idade dos Metais, da época da descoberta do fogo, invenção da roda, que os seres humanos começaram a talhar pedras e metais para fazer utensílios e armamentos. E lá atrás já foi verificado que houveram algumas pandemias que chegou a dizimar parte da população humana que existia no período pré-histórico. Depois, na Idade Antiga, que foi até o fim do Império Romano, também temos indicações de algumas pandemias, algumas delas até citadas biblicamente, mas é a partir da Idade Média que a gente vem a ter as pandemias, vamos dizer assim, que foram melhor verificadas, que se tem mais registros, que se tem mais informações, vamos dizer assim, historicamente, então a gente consegue ter um melhor panorama. Então, é desse panorama geral que nós vamos falar hoje para entender da nossa atual pandemia. Houveram diversas pestes ao longo da história. Nós tivemos, por exemplo, a hanseníase, que na Bíblia é identificado enquanto lepra, que não é viral, é uma doença de contato que assola a pele e que foi um grande problema, né? Uma das piores doenças aí na época que aqui a gente tem como Idade Antiga, que foi até, como eu falei, o fim do Império Romano Ocidental. E depois, na Idade Média, a gente teve a peste negra, que até então foi tida como uma das piores e mais mortais epidemias de toda a história da humanidade, em que por muito tempo não se sabia a causa e nem se tinha cura, e dizimou, gente, boa parte da população de todo o globo terrestre, para vocês terem ideias. Foi algo, assim, catastrófico, numa época em que a população era muito menor do que hoje em dia. Então, isso mudou até o panorama geográfico do mundo. Ao longo dos séculos seguintes, principalmente aqui na América, tivemos pandemias de varíola, febre tifoide, tifo, que foram trazidas para o continente com a colonização e que matou principalmente os povos originais daqui, que eram os povos indígenas, que não tinham uma imunidade para isso, porque eles viviam num local que não tinham essas doenças, né? Então, dizimou muitas populações indígenas que poderiam
existir até hoje, né? Na era moderna, teve, né, um período de retomada da peste negra na Europa, né, observando que a peste negra ela foi muito mais forte no continente europeu, e também a tuberculose, até há décadas atrás, ela foi uma doença que causava também muitas mortes. A tuberculose ainda existe, mas ela tem tratamento, e aí a pessoa pode, né, voltar a ter vida normal após findado o tratamento. Então, ainda se observa muitos casos de tuberculose em países de terceiro mundo. No Brasil mesmo ainda se observa, mas não como foi em décadas passadas. A cólera também trouxe, né, centenas de vítimas, principalmente no continente africano. Cólera, ebola, infelizmente são doenças que ainda assolam, né, países da África subsaariana por falta de saneamento, falta de vacinas, falta de um sistema público de saúde. A gripe espanhola também foi uma das que mais dizimou populações, mas ela já foi ali no início dos anos 1900. E ela também assolou, né, o lado de cá do globo, então também assolou a América. Frente da peste negra, que foi mais para o lado da Europa, a gripe espanhola também teve repercussões aqui desse lado do mundo. O tifo, que pegou mais o lado da Europa Oriental e da Rússia, e também países de terceiro mundo e a África. Né? Infelizmente, a África acaba sendo assolada pela maior parte das epidemias e das, sejam virais ou bacterianas, devido a né, toda a problemática de assistência social e de assistência à saúde. A AIDS, no início da década de 80 e 90, também foi considerada uma epidemia. Hoje, ela não tem cura ainda, mas tem tratamento, tem como a pessoa, né, levar aí uma vida relativamente normal. O H1N1 foi uma pandemia que teve casos na maior parte dos países. Foi um pouco mais de um ano de pandemia e começou a acender um alerta em relação à vulnerabilidade da população, dos países, dos governos, em relação a um grande vírus, a uma grande pandemia, né, uma grande epidemia. Na era moderna, foi com certeza o H1N1 que acendeu vários alertas. Tanto que hoje temos a vacina contra a gripe H1N1, devido a todos esses alertas, né? Mas foi um alerta que, se os países tivessem tomado medidas já ali, né, em 2009, poderíamos ter evitado ou ter diminuído o impacto da atual pandemia da Covid-19, né? E aqui eu trouxe um mapa para a gente, né, assim, a título de curiosidade, verificar o tamanho da mortandade em relação a cada uma dessas grandes pandemias. Então, o tamanho que o vírus tem
nesse esquema, representa a quantidade de pessoas que foram mortas devido aos vírus. E aí o que a gente consegue observar e ter de conclusão? Que as pandemias fazem parte da história humana, seja pela intervenção do ser humano no meio ambiente, ou seja por vírus que já estão ali naturalmente no ambiente, acabam afetando mais o ser humano do que outros animais, né? Tem aí N motivos em relação a essas diversas pandemias, mas que né, os governos do mundo todo precisam realmente parar para se reorganizar, para evitar ou pelo menos conter o avanço dessas pandemias, porque tem diversos vírus aí, vírus que sofrem mutações todos os dias, devido principalmente à transmissão por animais e depois se transmite de pessoa a pessoa. Nós veremos isso aí nas próximas aulas. Então, tem como esses vírus serem identificados e medidas serem tomadas antes de uma grande proliferação, como infelizmente tem sido a da SARS-CoV-2, que é a da atual Covid-19, que iniciou na China no final de 2019 e se espalhou pelo mundo todo até março de 2020. Né? Mas nós vamos falar melhor sobre esse assunto na próxima aula para entender melhor o contexto do surgimento do coronavírus, toda a repercussão, os desdobramentos, os impactos e a nossa perspectiva atual, tá? Então, te espero para a próxima aula. Até lá!